Uma função do segundo grau é toda função que puder ser escrita na forma y é igual a x² mais bx mais c, onde x é a variável real independente, y é a variável real dependente. Para ter sentido a designação função do segundo grau, é necessário que seja estabelecido um termo quadrático, e para isso o a deverá ser diferente de zero. A constante a, b e c são números reais, mas apenas a tem a condição de existência de ser diferente de zero para que a função seja designada como função do segundo grau. No plano cartesiano, os pontos x e y que satisfazem a equação da função do segundo grau são pontos do gráfico daquela função. Toda função do segundo grau tem como gráfico uma parábola. Atribuindo a constante 1, a b, a constante menos 5 e a c, a constante 6, temos nesta parábola pontos que satisfazem a equação. Por exemplo, o ponto de coordenada 4 e 2 satisfaz a equação proposta, uma vez que, se colocado em x o número 4, o resultado correspondente será o número 2. Pontos do gráfico, que também são pontos do eixo das abscissas, representam pontos que têm uma informação bastante importante. O ponto de coordenada 3 e 0 é um ponto cuja abscissa faz com que a ordenada dê zero. O número 3 é chamado de raiz desta função, porque faz o resultado dar zero. Existe outro ponto do gráfico que também tem a mesma característica, o ponto de coordenada 2 e 0. Este ponto também traz informação da raiz. A raiz é o número 2, porque o resultado correspondente é zero. A função da forma y é igual a nx² menos 5x mais 6 representa neste plano cartesiano uma reta, porque foi feito para n a substituição do valor zero. Se este coeficiente não vale zero, nós temos representado no plano cartesiano uma parábola. Para n positivo, boca para cima. Para n negativo, boca para baixo. E no específico caso, onde n vale zero, deixa de ser função do segundo grau e passa a ser uma função do primeiro grau. No caso, passaria a ser y é igual a menos 5x mais 6. A boca de uma parábola estando para cima, a boca de uma parábola estando para baixo, terá apenas como característica o valor de n correspondente a a. Se for positivo, boca para cima, e se for negativo, boca para baixo. Uma função do segundo grau pode ter ou não raízes reais. Pela análise gráfica, a parábola correspondente à função do segundo grau, se tiver intersecção com o eixo das abscissas, na intersecção encontraremos informações sobre cada uma das raízes. Por exemplo, neste ponto nós temos a informação de que o valor de x, 2,6, faz com que o resultado da função dê zero. A raiz é 2,6 porque faz o resultado dar zero. O gráfico intercepta duas vezes o eixo das abscissas, em posições diferentes. Nós temos aqui a informação de uma raiz, aqui a informação de outra raiz. Duas raízes reais e distintas, onde a segunda agora informada é 0,38. A função do segundo grau ela pode deixar de ter raízes reais, bastando para isso o gráfico não ter intersecção com o eixo das abscissas. Isso não significa que deixamos de ter uma função do segundo grau pelo fato dela não ter raízes, sendo reais ou não. O fato de uma função do segundo grau ter uma raiz dupla, graficamente significa que a parábola correspondente tem um ponto de tangência com o eixo das abscissas. Este ponto de tangência, o ponto de coordenada menos 1 e 0, nos exibe que menos 1 é uma raiz dupla. O mesmo ocorre de fato para este outro caso, onde o ponto de coordenada 1 e 0 é uma raiz dupla. O número 1 comparece como raiz duas vezes. Além da forma ax² mais bx mais c, também poderemos dispor a mesma função sendo reescrita na forma fatorada,
onde y é igual a que multiplica x menos p, que multiplica x menos q. Os números a, p e q representarão coeficiente dominante a, que também não pode ser zero, uma raiz p e a outra raiz q. São p e q raízes porque, para x assumindo o valor de p ou de q, fará com que ou este fator venha a se anular, ou este fator venha a se anular. Digamos que a atribuição seja esta. No elenco a igual a 1, faz com que a boca da parábola obrigatoriamente esteja voltada para cima. P sendo 2, uma raiz é 2, porque se para x fazemos com que valha 2, 2 menos 2 dará 0. Se q é menos 4, cuidado, menos 4 com menos, aqui é mais 4, fazendo com que o x também venha a assumir o número menos 4 com mais 4, teremos outra raiz. Boca da parábola para cima, cruzando em dois pontos. O ponto de coordenada 2 e 0, que exibe a raiz 2. O ponto de coordenada menos 4 e 0, que exibe a raiz menos 4. Fazendo com que p venha a assumir o número 3, q venha a assumir também o número 3, teremos uma raiz dupla, boca para cima. 3 é uma raiz dupla, porque ambas as raízes são números iguais. Vamos treinar. 2 que multiplica x menos 3. Tudo isso elevado ao quadrado. A boca estará para cima e teremos dois fatores, x menos 3, porque está elevado ao quadrado. A boca da parábola para cima, tangenciando o eixo das abscissas no ponto de coordenada 3 e 0. Perfeito. Digamos que tenhamos a situação menos 3, que multiplica x mais 3, que por sua vez multiplica x menos 2, teremos a boca da parábola voltada para baixo. Uma raiz será menos 3, que anulará x mais 3. A outra raiz será 2, que anulará x menos 2. Aqui nós temos uma raiz, e aqui nós temos a outra raiz, a raiz menos 3 e a raiz 2.